Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu venho hoje aqui fazer alguns comentários sobre a prova da Unicamp que acabou de ocorrer. Eu tô falando isso mesmo no domingo, hoje, dia 18 de novembro de 2018. Agora são 8 horas e 30 minutos. É a hora que eu consegui pegar a prova, baixar para poder dar uma resolvida. O site da Conveste estava congestionado, né? Acho que se você tentou acessar aí também você teve o mesmo problema, mas eu acabei encontrando a prova em outro site. Baixei a prova QX, né? Acho que é a prova QX, né? Que eles falam lá. Enfim. E eu encontrei algumas questões de química aqui. Eu encontrei a questão de número 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e a questão de número 56, né? Isso, na minha opinião, são essas questões que a gente resolveria com conteúdos de química, tá certo? Bom, a questão 17 é a questão que falava lá do refluxo gastroesofágico. Então ele fala que o suco gástrico vem do estômago para o esôfago e vai para a boca, né? Então, do estômago para o esôfago em direção à boca. Como o pH do esôfago é 4 e o pH da saliva entre 6,8 e 7,2, o pH do estômago é menor, então quando ele sobe, o pH, quando sobe esse refluxo gastroesofágico, o pH tende a diminuir. Então, aqui de novo, né? A prova da Unicamp, ela exige muita interpretação de gráfico, muita interpretação de tabela e muitos conceitos relacionados a meio ambiente, tá certo? Então, aqui o que a gente encontra aqui nesse gráfico, pelo menos é esse gráfico que é mostrado aqui, né? Eu encontro que entre 10 horas, um pouquinho para frente das 10, tipo lá para o meio-dia, a gente tem um decréscimo muito grande do pH e aqui lá pelas 20 horas também um decréscimo muito grande do pH. Então, assim, episódios de refluxo gastroesofágico acontecem quando o valor do pH medido é menor do que 4, porque se fosse 4 seria o mesmo pH do esôfago, né? E no exemplo dado, eles ocorrem com maior frequência durante o dia. Porque aqui, quando a pessoa está dormindo, você tem poucos, você não tem nenhum, vamos dizer assim, caso de refluxo ou de queda muito grande no pH. Então, eu achei uma questão que a alternativa A, na minha opinião, é a alternativa que mais se adequa aí à resposta, mas, de novo, uma interpretaçãozinha de gráfico com um conceito de pH. A questão 18 é a questão que fala da dose letal, SDL50, né? Então, ele está falando que a pessoa, a dose planejada era de 0,3 gramas de cafeína e foi dada uma dose 100 vezes maior. Então, 0,3 vezes 100, você vai aí conseguir 30 gramas de cafeína. E aí o que acontece? 30 gramas de cafeína equivale a 30 mil miligramas de cafeína. Você vai dividir pela massa corpórea das pessoas, que era 75 quilos, e você vai encontrar que eles ingeriram 400 miligramas por quilo de cafeína, tá certo? Uma quantidade muito maior do que a dose, que é a DL50, né? Que é a dose necessária para uma dada substância matar 50% de uma população. Para a cafeína é 192. Então, esses meninos, né, esses estudantes, ingeriram 400, que é o quê? O dobro, exatamente o dobro. Então, aqui a gente pode colocar 2 vezes maior, e aí quando se fala 2 vezes maior, tem a alternativa B e a alternativa D. E se você viu meus vídeos antigos da Unicamp, porque, enfim, eles continuam valendo, né? A Unicamp não mudou tanto assim, a Unicamp tem um padrão de pergunta, pelo menos para química. Sempre a gente tem 2 informações nas respostas. Então, você tem que analisar se as duas estão corretas. Então, aqui, 2 vezes maior eu tenho na B e na D. Só que na B ele está falando que a DL50 da cafeína, ela deveria ser classificada como tóxica. E é verdade, porque se a dose letal é 192, 192 está entre 25 e 200. Então, a substância é considerada tóxica. Aqui você tem que tomar cuidado que tem uma pegadinha. Ele está falando que vai ser considerada nociva. Se você considerar os 400 miligramas, é nocivo. Mas a cafeína não apresenta essa DL50. A DL50 da cafeína é de 192, tá? Então, na minha opinião, aqui a questão 18 é a alternativa B de bola. A questão 19 é uma questão de cálculo químico, cálculo de porcentagem, né, do glutamato, mas de novo você tem 2 informações. Só que essa questão,
bastava você calcular uma que já dava certo, né? Porque olha só, na letra A tá falando que tem 13,6% de massa de sódio, né, no glutamato, na letra B 39,3%, na letra C 11,2% e na letra D 21%. Então basta eu sei a massa molar do glutamato, que é 169, sei a massa do sódio, porque é um glutamato monossódico, ou seja, tem um sódio só. Então se no glutamato eu tenho 169 gramas, isso equivale a 100% da minha matéria, né, do meu material. 23 gramas, porque eu tenho um átomo de sódio na fórmula, porque é monossódico, 23 equivale a X. Se você fizer essa conta dá 13,6, pronto, você já matou a pau. Aqui é questão 19, eu acho que é a alternativa A. Aí de novo, a gente não é dono da verdade, estou analisando aqui a prova como se eu estivesse fazendo. A questão 20 é a questão que relaciona pH, concentração em milimol do hipoclorito e o tempo de meia-vida. Aqui, gente, muito legal essa questão, porque onde a gente teve o menor, ou a reação mais rápida, que tem o menor tempo de meia-vida, foi com pH 6, concentração de hipoclorito de 2,8 e o tempo de meia-vida 11. Só que assim, esse tempo 11, eu encontro o tempo 13, que é um tempo parecido, para o pH 7, e eu encontro um tempo 18 para o pH 9. Então aqui a gente consegue perceber que a reação é mais rápida, né, quando eu tenho meio menos ácido. 6 ainda é um pouco ácido, 7 é neutro e 9 é básico. Então eu acho que é menos ácido. Só que não tem elemento suficiente para analisar a influência da concentração, porque olha só, quando a gente tem aqui a mesma concentração, os tempos são muito diferentes. E aqui eu tenho, por exemplo, 2,8, 11 minutos. 0,413, então a concentração caiu muito, mas o tempo de meia-vida não caiu tanto assim. Não aumentou tanto assim, né? Então, assim, eu imagino que seja num pH, vamos dizer assim, menos ácido, né? De 6 para frente. E a concentração a gente não tem muito como analisar. Então, eu assinalaria aí a alternativa D de dado na questão 20. A questão 21 também é uma questão que envolve cálculo, né? Então ele está falando que a adição do biodiesel, e ela evitou a emissão de 11 milhões de toneladas de CO2. Deu a fórmula mínima do biodiesel, isso aqui é a fórmula de um alceno, né? Você que manja de orgânica e sabe disso. Eu vou pegar aqui uma fórmula qualquer de alceno, C2H4. É um alceno, o alceno mais simples é o eteno. Para o C2H4 eu vou produzir 2 mol de CO2. Aí eu fiz a relação, a massa do C2H4 dá 28, 2 CO2 dá 88, eu coloquei X aqui embaixo da massa do meu alceno e 11 milhões de toneladas para o CO2. Com essa conta, 28 está para 88, assim como X está para 11, a gente encontra um X de 3,5 milhões de toneladas de diesel. Então, nessa substituição, a gente economizou aí 3,5 milhões de toneladas de diesel. A questão 22, de novo, é uma interpretação de gráfico, tá certo? Ele fala sobre a exposição de uma fina camada de um protetor solar. Bom, se você fica mais exposto, né, óbvio que o fotoprotetor vai ser mais consumido. Então eu acho que a curva B é a curva de um tempo maior de exposição, 30 minutos, e a curva A de um tempo menor de exposição de 10 minutos. Então ele fala assim, de acordo com essa figura, na faixa de 300 a 320, e aí, o que eu fiz? Ó, eu coloquei aqui, ó, de 300 a 320, eu fiz essa marcação aqui na prova para poder analisar, e eu acho que ela é menor, né? O protetor apresentou uma eficiência menor e a curva A diz respeito aos 10 minutos de exposição prévia, tá certo? Porque a maior proteção aqui foi num comprimento de onda menor que 300, né? Aqui entre, sei lá, 275. Para 300 e 320 foi menor, né? Então, de acordo com essa figura, na faixa 320, ao triplicar o tempo de exposição prévia, o protetor apresentou uma eficiência menor, porque você ficou mais tempo, então mais tempo esse negócio foi consumido, e mais tempo, e a curva A diz respeito aos 10 minutos que a curva A estava acima da curva B, tá bom? A questão 23 é uma questão também de interpretação de gráficos, né? E aqui a gente consegue, de acordo com a figura em relação às quantidades de gases dissolvidos no magma, é correto afirmar
afirmar que as concentrações de SO2 são maiores que as de HF e de HCl. Então, assim, lógico, para a concentração ser igual, a gente pode colocar o número de mols igual. Então, você teria que pegar aqui o ponto 1 do gráfico, ó. Vê se dá para você enxergar aí, ó. Aqui, ó, o ponto 1 do gráfico. Aqui nessa região, né, a concentração de SO2 vai ser menor. Em todos os outros pontos aqui, ó, ela é maior. Então, eu acho que ela é maior nos 3 vulcões. E nesse vulcão Erta Ali e no vulcão Kilauea, elas são praticamente iguais, né? A quantidade, né, de HCl e de HF é igual. Por quê? Porque a relação é a mesma, né? A relação é a mesma. Mas em apenas 2 deles, HF e HCl são aproximadamente iguais, né? Então eu acho que é nos 3 vulcões, né? E em 2 deles as concentrações de HF e de HCl são praticamente iguais, tá certo? Por quê? Porque você tem mais ou menos a mesma quantidade, tá certo? De HF, porque os pontinhos estão mais ou menos equilibrados, tá certo? Beleza? Lá vamos pegar aqui, ó, entre 1 e 10 pro furacão do triângulozinho aqui, que é o Erta Ali, entre 1 e 10 para o HF e entre 1 e 10 para o HCl. E no Kilauea, aqui é próximo de 100 para os dois, né? Próximo de 100 para os dois. Você pegar os das bolinhas aqui, ó, tá próximo de 100 para um, mas tá perto de 1 para o outro, né? Então tá diferente. Eu pelo menos interpretei dessa forma. A questão 24 é uma questão que eu achei a interpretação dela chata. Por quê? Se eu considerar que ele está falando para a gente considerar a transformação da fenilalanina em tirosina. Bom, se eu vou transformar em tirosina, eu vou formar a tirosina. Então a concentração dela vem baixa e vai aumentando. Bom, se o indivíduo não tem a doença, ela aumenta bem, né? Porque eu estou convertendo constantemente a fenilalanina, transformando em tirosina. Se eu tenho a doença, eu vou converter menos. Então, ao longo do tempo, a concentração, né, de tirosina não vai crescer como cresce quando a gente não tem a doença. Então, para mim, na minha opinião, né, considerando o gráfico as características da doença, é correto afirmar que o eixo Y do gráfico corresponde à concentração de tirosina, porque você está formando a tirosina, tá certo? E a curva 2 é quem apresenta a fenilcetonúria, porque a fenilcetonúria é a ausência do que vai fazer a conversão, né? Ou a ausência ou a deficiência, né? Aí você acumula, porque é deficiência mesmo, a deficiência não é ausência. Se é deficiência, alguma coisa converte, né? Como você vai converter alguma coisa. Então eu acho que é a alternativa C, mas eu já vi gente colocando a B, gente colocando a D, né? Vai muito de uma interpretação e acredito que aqui seja alguma coisa interdisciplinar com biologia. A questão 25, a última questão aí, a penúltima questão de química que eu encontrei, aqui é dos comprimentos de onda, né, da curcumina. A gente tem um pico aqui em 400 nanômetros e o LED branco, se você perceber, ele tem 2 picos. Um desses picos do LED branco, ele vai estar dentro da curva da curcumina. Então eu acho que aí o LED branco seria adequado. O LED vermelho não, porque o pico do LED vermelho está muito distante do pico da curcumina, tá bom? Então aqui na questão 25, que é que fala dos gráficos lá do TFD e relacionado com os LEDs, eu também acho que a alternativa correta é a alternativa B. E outra questão que eu encontrei de química foi a questão 56, que fala sobre o CO2. Fala que eles encontraram CO2 no gelo lá, que a concentração permaneceu inalterada. Então eu acho que os experimentos com as bolhas de ar do gelo polar indicam que a elevação das emissões de CO2 estão correlacionadas com a utilização crescente do carvão mineral, que são plantas fossilizadas, durante a Revolução Industrial, que propiciou o uso da energia a vapor e o desenvolvimento de máquinas, levando à produção em larga escala. Eu acho que essa é a questão que está mais adequada aí para responder a pergunta da questão de número 56. Então 56 eu acho que é a alternativa B. Bom,
Como sempre, a Unicamp é uma prova que traz bastante, vamos dizer assim, discussão. Ela não se aprofunda em conceito nenhum, ela vai pedir muito mais aí para você interpretação de gráfico, tabela, tentando trazer os conceitos da química, da física, da biologia, enfim, tentando trazer os conceitos numa interpretação, vamos dizer assim, mais aplicável na nossa vida, tá? Eu, particularmente, prefiro provas mais técnicas, como, por exemplo, a prova da FUVEST, é o que eu prefiro. Mas eu achei essa prova da Unicamp bacana, né? Não caiu interação intermolecular, todo ano cai bastante interação. A gente já sabe que cai pouco orgânica, né? Você precisava ter pouco conhecimento de orgânica para essa prova de primeira fase, na segunda fase cobra mais, e de resto cobrou o básico, cobrou um pouco de cinética, cobrou de novo dose letal LD50, já tinha caído em outras provas, falou um pouquinho sobre pH, falou sobre CO2, né? Sobre os gases poluentes, tem mais de uma questão, enfim. Então foi uma prova que não fugiu muito do padrão da Unicamp. Imagino que provavelmente as notas de corte também não devam fugir muito do padrão, mas de novo isso é tudo achismo, né? Mas a prova de química não foi surpreendente. Alguns pontos que eu esperava que fossem cobrados não foram, né? Mas quem sou eu para querer imaginar o que a Convest vai colocar na prova? Só que eu achei a prova bacana, muita interpretação de gráfico, então assim, como é uma prova de certo ou errado, às vezes a galera fica um pouco chateada, mas não fica não, porque enfim, né? A interpretação você pode ter um olhar diferente de outra pessoa, diferente do olhar de quem fez a questão, tá certo? Mas eu acho que é isso aí, foi uma prova bacana, eu espero que vocês tenham ido bem, que esses comentários possam clarear um pouco a ideia de vocês, e de novo, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, se já é inscrito, dê um clique no botão curtir, se não é também pode clicar, né? Se você gostou da aula, faça essa gentileza. Se você conhece alguém que prestou Unicamp, quiser compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, eu te agradeço. E se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas, beleza? Me despeço por aqui, voltamos no próximo final de semana com a FUVEST. O que eu tenho a dizer para vocês agora é beijo, tchau!